Boa tarde aos nossos servidores e servidoras, o público ouvinte que acompanha as nossas lives nas quintas-feiras. Hoje nós iremos dialogar sobre o resultado da reunião com a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal. E iremos também falar sobre o lançamento da campanha salarial de 2021, a regulamentação do Fundeb, que está previsto para hoje, e também o município descumpre o calendário de pagamento dos servidores do mês de novembro. Então, nós iremos estar dialogando nessa tarde de hoje sobre esses assuntos que é importante para a vida da classe trabalhadora. Primeiro, nós estávamos falando sobre a questão da reforma da Previdência, do nosso Instituto de Previdência do município, que no projeto que está na Câmara, e tem pontos lá que a gente procurou a comissão para a gente estar discutindo, apontando algumas indagações que nós queremos estar fazendo em relação a esse projeto. Nós temos a lei do Instituto de Previdência, ela é de 2006, é o que está vigente atualmente, e chegou na Câmara essa proposta de reestruturar o IPMC. E pedimos às comissões, tanto as comissões de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Orçamento, para que a gente pudesse ter a oportunidade de estar dialogando. Porque todos lembram como foi a mobilização contra a reforma da Previdência a nível nacional. A gente foi para as ruas, a gente foi para as praças, elaboramos cartazes dizendo não à reforma da Previdência. Não conseguimos barrar a reforma da Previdência, mas nós conseguimos alterar a proposta do governo Bolsonaro, que foi feito a defesa de alguns pontos para beneficiar a classe trabalhadora. A gente não conseguiu barrar a reforma, mas a gente conseguiu dialogar e ir para o enfrentamento para que a gente pudesse estar, para que o golpe não fosse tão perverso contra a classe trabalhadora. Então, dessa forma, nós não podemos deixar de estar fazendo essa discussão aqui no município de Canindé. Mesmo com essa situação da pandemia, a gente conseguiu ontem dialogar com a comissão e também com os representantes do Instituto de Previdência do município, que representa também o governo municipal. E esteve presente a presidente do Instituto de Previdência, a Carize, e também o advogado, doutor Zé Maria, que está na assessoria do Instituto de Previdência. Aqui do sindicato participou da reunião doutor Janduí, que é o nosso advogado, a Regina Lemos, a presidenta do sindicato, a Fábia Nogueira, que a Fábia é servidora do município, também faz parte do Conselho da Previdência atualmente, e eu também participei dessa reunião. Lá foi colocada toda a situação do Instituto de Previdência, foi colocado que nós estamos tendo que pagar o Instituto novamente, aquelas pessoas que estão aposentadas e os pensionistas irão novamente contribuir com a reforma da Previdência. Por quê? Porque os recursos eles não foram bem administrados, e por isso que meteram a mão nos recursos do Instituto de Previdência ou deixaram de repassar, e hoje nós não sabemos atualmente o valor da dívida do Instituto do nosso município, porque faltou esse zelo com o dinheiro que é público, com o dinheiro dos servidores e com o dinheiro patronal. O que chegou foi levado. E tem situação atualmente que não chega a chegar nas contas do Instituto de Previdência do município. Então,
como a gente havia dito, que nós não estávamos e não podia estar querendo retirar os artigos que foram já votados no Congresso Nacional. A gente queria estar discutindo pontos que eram pertinentes ao Parlamento Municipal aqui de Canindé. E foi exatamente o que nós fizemos ontem, colocamos os pontos que nós queríamos estar discutindo e colocar qual era a nossa defesa enquanto representante dos servidores municipais. E no final ficou para que a comissão, na pessoa do presidente Júnior Castelo, iria estar devolvendo o projeto para o Instituto de Previdência do município, e o Instituto ia, juntamente com o Poder Executivo, analisar se acatava ou não as propostas que foram feitas pelo sindicato. Então, a Regina pode repassar qual era o artigo, o que está no projeto e o que nós dialogamos ontem e sugerimos que ficasse dessa forma. Então, a Regina vai colocar como está e como irá ficar se as nossas sugestões sejam acatadas pelo governo municipal, pelo executivo, porque é um projeto do executivo, então quem tem que fazer as alterações é o próprio governo executivo, ou então que os vereadores, algum vereador, entre com a emenda. Como ontem lá, nenhum vereador se propôs a entrar com as emendas, então o presidente da comissão achou por bem estar devolvendo o projeto para o Instituto de Previdência do município e que o Instituto pudesse ver a viabilidade de estar acatando as sugestões que foram feitas pelo sindicato com a orientação do doutor Janduí. Porque nós somos dirigente sindical, mas quando se trata da legislação, tem o advogado que ele está no sindicato para exatamente fazer esses acertos de acordo com a legislação vigente. Regina, boa tarde. Boa tarde, companheira Aranice, boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Dizer que para nós poder participar, poder dialogar em respeito a uma lei, um projeto de lei que vem aumentar o repasse, a contribuição dos servidores, que sai de 11% para 14%, e aí de repente você não ter como rever um percentual desse, porque o nosso instituto ele é deficitário, o nosso instituto ele tem uma dívida, um rombo enorme, impagável, porque nenhum dos gestores que passaram por lá até os dias atuais tiveram um zelo que era de repassar a parte do servidor e a parte patronal. Então isso para nós realmente é uma tristeza, poder estar dizendo aqui para você que o que veio realmente dito pelo governo federal, dentro das normas da reforma da Previdência, que quem estiver com déficit não pode fazer escalonamento, porque uma das nossas propostas seria o escalonamento, mas infelizmente diante da situação, diante da realidade que é o Instituto, se descartou esse ponto da questão da contribuição. Infelizmente, você que é servidor do município de Canindé, você que ganha o salário mínimo, você que ganha mais de um salário mínimo, quem ganha acima de 2 salários mínimos, infelizmente, a realidade é essa,
que o projeto, sendo aprovado, vai ter aí 90 dias para que entre, né, em vigor, e nós vamos passar sim a pagar 14%. Para você que, quando a gente chamou para as mobilizações, dizia que não vinha porque a reforma não chegaria, não seria para nós, e a gente sempre colocou que seria sim, que seríamos atingidos sim. Então agora chegou a conta para nós, infelizmente, né? Mas poderia ser pior ainda se mesmo com todas as dificuldades de colocar o servidor na luta, a gente não tivesse enfrentado. Então, isso é fato que nós vamos sim pagar 14%. Mas o sindicato, além desse ponto, nós levamos também outros pontos, onde no projeto, no artigo 14, eles colocam que as obrigações que é descontado do meu salário, o município só tem a obrigação de passar no último dia útil do mês subsequente. Ou seja, eles me pagam o mês de outubro, mas só vão ter a obrigação de repassar no final de novembro. E assim vai. Então, assim, ele tem quase 60 dias para repassar aquilo que desconta do meu salário para o Instituto. Então, e assim também com a parte patronal. Então, a gente já viu como um tempo muito longo, porque é dessa mesma forma para repassar a questão dos consignados, esse tempo todinho. E hoje nós estamos aí com 8 meses em aberto. Então aí vejam o perigo que é um espaço longo para que o município fique com o nosso dinheiro e para repassar para onde de fato tem que repassar. Então assim, a sua mensalidade sindical, a gente cobra, pagou no dia, no outro dia a gente está cobrando, porque para nós não tem prazo. Descontou, para repassar para o sindicato. Então, da mesma forma, a gente viu esse período longo e a nossa defesa é que continue de acordo com o que está hoje na lei, né, da Previdência, que foi aprovada em 2006, onde 3 dias úteis a partir do momento em que fizer o pagamento. Então, assim, pagou o meu salário na quarta, a prefeitura, os secretários têm até sexta-feira para repassar, tanto a minha parte quanto a parte patronal, referente os descontos para o Instituto de Previdência. Então, essa é uma sugestão do sindicato, solicitando que permaneça a redação do jeito que está hoje na lei, que não tenha alterações. Outra situação no artigo 20, que o reparto das contribuições patronais destinadas ao Instituto, no prazo legal, implicará a naturalização deste de acordo com o Índice Nacional de Preços, IPCA. E a gente acrescentou que poderia também, se surgir outros índices, que também possam ser alterados, né? E que além dos 2% de multa, que chegue até 0,5%, chegando até o limite de, no máximo, 20% de multa, caso os gestores não repassem para o Instituto. E que a gente acrescentou 2 parágrafos, como sugestão, 2 parágrafos, que no caso de repasse em atraso, caberá ao Instituto de Previdência do município de Canindé, por seu dirigente máximo, comunicar ao Conselho Administrativo Municipal de Previdência, a CAMPREV, com as informações detalhadas em relação ao responsável, porque tem a prefeita e tem todos os secretários, né? Então, cada um é responsável de estar enviando a parcela, a contribuição, o nosso desconto para o Instituto. Pelos atrasos, o valor repassado, as competências, os valores da multa e os juros em até 10 dias. Então, para repassar para o Instituto, no máximo 3 dias úteis. E para comunicar ao Conselho um prazo de 10 dias, caso não seja repassado, comunicar as multas, valores de multas, quantos dias atrasou,
tudo isso num prazo de 10 dias para o Conselho. E caberá também, ao segundo parágrafo, ao Instituto de Previdência do município, por seu dirigente máximo, após 15 dias úteis da data prevista para o repasse, apresentar ao Conselho Administrativo Municipal, CAMPREV, demonstrativo quanto ao valor devido por cada uma das entes mencionadas no inciso 4º do artigo 12 desta lei, com as informações se houve repasse em sua totalidade ou parcial, informando também as ausências do repasse. E aí fica vedado, que é o artigo 3º, que fica vedado o parcelamento da contribuição do segurado, salvo nos casos excepcionais estipulados pelo Ministério da Economia, a Secretaria da Previdência. Então, por nada se faz o parcelamento. A dívida está grande, se parcela. Então, aqui, o caso excepcional, né? Caso realmente tenha acontecido tudo no Instituto e realmente necessite de um parcelamento, ainda terá que vir o direcionamento da Secretaria da Previdência no Ministério da Economia. E a outra proposta, Aurenice, do artigo 22, onde tanto o Conselho Administrativo quanto o Conselho Fiscal, o presidente dos dois conselhos seriam indicados diretamente pelo gestor, pelo prefeito ou a prefeita. E nós retiramos essas duas indicações e a composição ficou 2 representantes do Poder Executivo, 2 representantes do Poder Legislativo, 2 representantes dos servidores ativos, escolhido, né, em assembleia no sindicato, 2 representantes dos servidores inativos e pensionistas, também escolhidos em assembleia no sindicato. O Conselho Fiscal, 1 representante dos servidores ativos, escolhido em assembleia no sindicato, 1 representante da Câmara Municipal, escolhido entre seus membros, e 1 representante dos servidores inativos do município, escolhido pelo sindicato de classe e categoria. E o presidente de cada conselho será escolhido entre seus pares na primeira reunião, onde também será deliberado o estatuto de cada conselho. Aí, suposto, requer o sindicato signatário que seja levado em consideração as manifestações acima para, no final, acatar as sugestões e alterações no projeto de lei em apreço. Aí o servidor diz assim, quer dizer que o sindicato solicitou uma reunião só para isso? Só conseguiu isso? Não é só isso. Quando você consegue realmente mudar a composição, a estrutura de um conselho, e que realmente essas pessoas que forem compor o conselho, que forem escolhidas aqui no sindicato, que estiver lá e realmente tiver a vontade de fazer, tiver a responsabilidade de fazer, faz a diferença sim, porque são esses 2 conselhos que vão acompanhar se a prefeita está repassando, se a prefeita deixou de repassar, a dívida que tem. Então, assim, é uma responsabilidade, é uma esperança que nós temos que a partir dessa organização que a gente possa mudar a realidade do Instituto. Porque a própria EC, Aurenice, ela coloca que esses percentuais, eles poderão ser alterados a qualquer momento, certo? Que não seja sanado a dívida do Instituto, pode vir uma outra lei, né? Que possa estar revendo a situação dos percentuais de servidor. Então, por isso que é importante a gente ter, se a gente conseguir essas alterações nas formações dos conselhos, que a gente possa junto, enquanto servidor, enquanto sindicato, estar cobrando a eficácia desses conselhos para esse acompanhamento, para que a gente possa sonhar em estar discutindo em outro momento uma nova lei que venha beneficiar mais a situação do servidor na questão dos repasses, a questão dos descontos. Porque, Regina, os conselhos, ele tem um papel fundamental
para que as políticas públicas aconteçam, para que os recursos públicos realmente eles sejam fiscalizados, né, que o uso desses recursos seja transparente. E é com essa perspectiva que nós esperamos que o Conselho do Instituto de Previdência do município possa realmente funcionar. Por quê? Porque nós vamos ter representações de servidores que estão na ativa, que estão no dia a dia, e nós vamos ter a participação de servidores que estão aposentados e que são pensionistas. O aposentado e o pensionista é que mais precisam desse instituto, né, funcionando com recurso para que se possa realmente ter uma garantia de receber os seus salários em dias, né? Então é importante a participação do servidor nesse conselho. A gente sempre faz as escolhas dos conselhos com esse pensamento que os conselhos trabalhem. Mas também nós sabemos que já foram escolhidos representantes nas assembleias do sindicato que, infelizmente, quando chegaram lá para ocupar o cargo de conselheiros ou de conselheira, infelizmente foram lhe ofertados um cargo de confiança, foram ofertados coordenações. E o que ocorreu com isso? Simplesmente o conselho deixou de funcionar. Nós temos conselhos que nem se reunir para discutir a pauta do qual ele foi escolhido para fazer, não fizeram. Só que eu quero dizer para essas pessoas que eles vão ser responsabilizados. Porque os conselhos, eles têm sim o poder de discussão e de deliberar. E quem não faz isso, é por isso, Regina, que cada conselho tem que ter seu estatuto de funcionamento para que o conselho saiba a sua importância. Então, quando a gente discutiu, né, com o servidor a questão dos conselhos, é para que a gente possa ter a garantia de ter alguém para fiscalizar de verdade os recursos que entram e que saem do Instituto de Previdência do município. Que hoje, o que as secretarias recolhem dos servidores, eles não está sendo repassado na sua totalidade. Hoje o que está ocorrendo no município é o complemento de folha. Então os conselhos precisam fazer isso e denunciar, porque senão nós vamos estar condenados pelo resto da vida, até a gente morrer, de estar numa situação como nós estamos vendo hoje. Como eu coloquei ontem, que nós estamos sendo punidos. Nós estamos sendo punidos porque alguém foi lá, deixou de repassar o dinheiro do Instituto de Previdência, alguém foi lá, quando tinha recurso, tirou o recurso, e hoje nós vamos ter que contribuir 14%, e quem está aposentado, que ultrapassar o salário de 3 salários mínimos, eles vão contribuir o que passar dos 3 salários mínimos. Ou seja, você que está aposentado, você que é pensionista, vai chegar um momento que você vai ter que pagar novamente para você garantir o seu salário no final do mês. Então, isso é injusto com a classe trabalhadora. E quando foi pensar nas reformas da Previdência, foi para poder o trabalhador pagar a conta. Agora, olha aí como faz sentido quando a gente falava isso, que você dizia que não era com você. É porque foi pensada para os trabalhadores pagar a conta de quem tirou o dinheiro. E Canidé chegou, nós vamos pagar a conta de quem tirou o dinheiro do Instituto de Previdência. Né? Que você acha engraçado, que você acha que não dá em nada, não aconteceu nada, pois agora você irá pagar a conta. Infelizmente, nós vamos ter que pagar a conta, porque o nosso instituto hoje, ele tem uma dívida que nem nós sabemos
quanto é que está essa dívida, porque o Instituto de Previdência não tem o atuarial do Instituto de Previdência 2020, aonde é um documento que tem toda a situação, todo o histórico do Instituto de Previdência do município de Canindé. E hoje nós não temos. Então é por isso que a gente foi discutir para que a gente possa ter 2 conselhos, um conselho administrativo, um conselho fiscal, aonde vai ter servidores da ativa, inativos e pensionistas para discutir as finanças do IPMC, para discutir a política de trabalho do Instituto de Previdência, para que a gente possa, de verdade, com compromisso, acompanhar os recursos do Instituto de Previdência. E não deixar que continue nessa mesma pisada, nessa mesma marcha de retrocesso e que a gente vai ter que pagar a conta. Então, esperamos que a prefeita municipal possa estar acatando as sugestões que foram feitas e que a gente possa, de verdade, fiscalizar o nosso dinheiro, porque ali é dinheiro nosso, é dinheiro da classe trabalhadora, é o dinheiro de você que já se aposentou, que já contribuiu com esse município, e também nós que estamos hoje na atividade, mas contribuímos 11%, que vamos passar a contribuir 14% do nosso salário. Não é brincadeira, mas as coisas só melhoram para a classe trabalhadora se tiver reação. Se não tiver reação, se todos ficarem acomodados, nós iremos sempre estar pagando a conta de gestores irresponsáveis que pegou o dinheiro que não era deles e sumiram com eles, ou então foi para outro fim que não foi para a Caixa de Previdência do município. Outra questão, Regina, é a nossa campanha salarial de 2021. Ontem foi o lançamento, né, foi uma assembleia geral virtual. Foi a primeira vez na história do sindicato que a gente realizou essa assembleia virtual. E nós sabemos da dificuldade que é manusear a tecnologia está aí à disposição, mas nós sentimos dificuldade de manuseio, como os professores do município e dos demais municípios do estado do Ceará sentiram, muitos já aprenderam a manusear, aprenderam na marra a manusear as internet da vida, e nós estamos também aprendendo, mas nós chegamos lá porque nós somos ser em eterna aprendizagem. Todo dia a gente aprende ou ensina alguma coisa. Então, ontem à noite foi o lançamento da campanha salarial de 2021, e só lembrar, quando a gente fala em campanha salarial, ninguém não significa dizer que nós estamos falando só de dinheiro. É de dinheiro também, porque é o dinheiro que move o mundo. E nós somos trabalhadores e merecemos sim também ser valorizados e ser respeitados. E também melhorar o salário da classe trabalhadora, garantir salários em dias também é valorização. E ontem foi feito o lançamento, onde nós estamos já apresentamos ao município 11 pontos para discutir com o governo municipal. Foi protocolada hoje às 11h02. Eu espero que o governo municipal tenha a decência de distribuir a pauta de 2021 para os seus secretários a partir de janeiro, e que possa estar aberto a discutir as questões da classe trabalhadora do município de Canindé. Não queremos discutir
pontos da categoria isoladamente, queremos discutir a pauta dos servidores municipais de Canindé. Nós queremos discutir a saúde dos servidores, nós queremos discutir a questão da insalubridade dos servidores que estiveram à frente do Covid-19, porque existe aí uma legislação que garante que esses trabalhadores teriam e têm que receber 40% de insalubridade. Está na nossa pauta, entramos com a ação judicial, e quando a ação judicial não tem uma decisão, está aqui na nossa pauta, para que o governo possa ter a abertura de estar discutindo esses pontos. Queremos a questão da atualização dos pisos da classe trabalhadora, aqueles trabalhadores que têm piso salarial, nós queremos que o município respeite a atualização desses pisos. Queremos estar discutindo a questão do calendário de pagamento, porque é vergonhoso o trabalhador e a trabalhadora não ter sequer o mínimo, quer saber quando vai receber seu salário. A Constituição já garante, trabalhador e a trabalhadora tem que receber o seu salário até o 5º dia útil de cada mês. Quem ultrapassa esse dia está com o salário atrasado, sim. Você é servidor que se conforma em trabalhar 15 dias, 20 dias sem salário, isso é minoria. A maioria compreende que quem trabalha merece receber salário. E a senhora Rosário, no primeiro mandato, o compromisso era pagar o salário dentro do próprio mês. Nesse agora, Regina, nesse segundo mandato, ela colocou como proposta continuar pagando o salário do servidor. Agora, essa continuação de não ter um calendário efetivo dos trabalhadores, nós queremos discutir em 2021. Porque isso prova que essa questão de dizer que o servidor é prioridade não é verdade. Por quê? Hoje é 17 de dezembro. Já se trabalhou mais de 15 dias. O mês, a primeira quinzena já passou. Hoje é dia 17 de dezembro. E não se pagou ainda os servidores administrativos da educação. Não foi pago. Também se colocou um calendário. Esse calendário teria que ter sido concretizado hoje, dia 17. Mas como a gente havia dito que esse calendário poderia não se cumprir, porque a gente conhece como é as gestões aqui do município de Canindé. Não tem nada de novo, não tem algo novo, é as mesmas práticas. Nós já tivemos também prefeitos aqui que antecipou, pagou o 13º, antes do dia que a legislação dizia que até o dia 20, você tem que pagar o 13º, antecipou por quê? Porque não tinha dinheiro na conta para garantir o salário de novembro. E aí, o salário de novembro, pelo que a gente acompanha, os recursos já chegaram. O que está chegando agora é o recurso para pagar o dezembro, que o dezembro se vence até o 5º dia útil de janeiro de 2021. Mas também nós temos prefeito, inclusive da nossa região, que já pagou 13º, que já pagou novembro e que já está previsto para pagar na próxima semana, o dezembro. Irão iniciar janeiro com as suas contas quitadas com a classe trabalhadora. Aí sim, aí eu digo que é diferente. Mas o slogan aqui do município, governo diferente, só tem uma diferença: de querer calar a boca de quem denuncia as coisas erradas. Essa é a diferença. De querer calar a boca, de querer intimidar as pessoas que dizem que está errado. O que está errado, está errado.
O que está certo, está certo. Então, o que está errado não tem argumento para você defender que está certo. Então, não respeitar o salário da classe trabalhadora está errado. O mês de novembro já acabou faz dias. E nós temos hoje mãe de família, pai de família que ganha um salário mínimo. Estou falando de quem ganha um salário mínimo, que hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que não tinha nada na casa dela. Por quê? Porque ela estava acreditando que hoje sairia o dinheiro dela. E aí, essa pessoa vai fazer o quê? Até amanhã. E será que amanhã sai? Então, infelizmente, a nossa realidade do município de Canindé é igual à cantiga da perua, de mal a pior. Porque eu não vejo diferença. Esperamos que, como é o mesmo governo, que não tem essa história de arrumar casa, é o mesmo governo, está dando continuidade. E não diz que é para fazer melhor. Então esperamos que se possa sim, nos planejamentos, planejar os recursos, porque os recursos chegaram. Em janeiro, Regina, pagando a folha do servidor em janeiro, sobrou o saldo que sobrou, mais de 2 milhões em janeiro. Em fevereiro chegou mais outra tonelada. E cadê esse recurso que sobrou? Sem contar, Auranice, que esse ano eles não tiveram gasto com transporte escolar, não tiveram gastos com o deslocamento dos professores, né? Não tiveram gastos com manutenção, grandes manutenções nas escolas. Aí você analisa comigo, se tivesse tudo funcionando a contento, do jeito que é para funcionar, com os alunos, professores e servidores, como é que estaria a situação? Porque nada funcionou, foram reduzidos vários gastos e chegou o ano nessa situação, atrasando o salário, deixando os servidores que são assalariados, que ganham salário mínimo, de fora do pagamento, além de ter começado no dia 11, já super atrasado e ainda não se cumpriu, né? Deixando os servidores que ganham salário mínimo para serem os últimos a ser pagos. E todo servidor do nosso município, ele sabe que os recursos do dia 20 para quem é destinado. Por isso o seu questionamento quando você diz, tem uma previsão para amanhã, mas será que vai sair amanhã? Exatamente por essa situação, que nós sabemos que o recurso que entra no dia 20 praticamente são repassados para a Câmara de Vereadores, né? Para como é o nomezinho? Do décimo, né? Da Câmara, acho que é isso mesmo. Então, se não passar para a Câmara, o gestor corre um grande risco. Então, por isso, chova ou faça sol, o dinheiro da Câmara vai. Mas aí o servidor que prestou serviço, que está lá com a sua mesa vazia, com a sua geladeira, a sua despensa, vendo os filhos passando fome, aí esses sim podem ficar sem salário. Então, realmente, está fechando o final de governo com uma irresponsabilidade do tamanho, sem tamanho, porque quando se deixa famílias inteiras passar fome, atrasar suas dívidas, porque uma dívida que atrasou dia 5, paga no dia 20, os juros já foi. E quando você paga uma conta com juros, aquilo ali faz falta. Hoje, para quem ganha qualquer valor, não importa o valor, seja ele qual for, realmente faz a diferença e faz falta, porque tudo aumentou. Eu já coloquei, não sei se na live ou no nosso programa, que em 2019, nesta época, eu comprava
com 16, 18 reais eu comprava um fardo de arroz. Hoje, em 2020, se eu não tiver 55 reais, eu não compro o mesmo total de arroz. Isso é só um exemplo. Aí, se você for levar para os outros itens, aí realmente você fica a se perguntar: o que é que eu vou fazer com o meu salário que já está tudo atrasado? Água, luz, talvez meu gás tenha. Então, assim, nós já vivenciamos um momento triste dessa situação. Mas isso só acontece porque quem está na gestão não gerenciou os recursos como deveria ter sido gerenciados. Então, fica aí mais um marco no governo Rosário Chinenses, mais um marco aí desta senhora que hoje está recebendo, sendo diplomada para seguir mais por 4 anos à frente do nosso município, que ela reveja a sua postura, reveja a situação e pare de mentir para os servidores, dizer que pagou o salário em dias, porque para nós, enquanto representantes da categoria, e para os servidores que compreendem que salário em dias é até o 5º dia útil, então a senhora não falou a verdade, não fala a verdade quando vai para as redes sociais, quando vai para os programas de rádio, dizer que pagou os salários em dia. Pode até ter pago dentro do mês, mas em dias não pagou, porque eu nunca recebi o meu salário até o 5º dia útil do mês. E hoje, 17 de dezembro, a senhora ainda não honrou com o pagamento dos servidores, da sua grande maioria que ganha o salário mínimo e que estão aí já sentindo a necessidade da alimentação em sua casa, que a alimentação ela é primordial. Em razão disso, Regina, o sindicato entrou com ação e que já tem decisão na ação onde o juiz pede para ouvir o município e o Ministério Público. Então eu espero que possa sim, próximo ano, se garantir no mínimo um calendário de pagamento para os servidores municipais, né? Que a gente não fique, né, nessa angústia de ficar sem salário, né? E eu vendo aqui os servidores aqui perguntando pelo salário, né, o que aconteceu, e a justificativa do governo é que não entrou o RPM do dia 20. Mas isso aí é uma justificativa, né, sem procedência, porque nós estamos querendo receber o mês de novembro, e do mês de novembro já chegou o recurso. Significa dizer que o dinheiro acabou. E estão esperando que chegue mais. Lamentavelmente, nós vamos terminar o ano de 2020, né, sem ter uma garantia de ter um Natal decente, de ter um Ano Novo decente, porque, infelizmente, as práticas continuam as mesmas, só mudam, né, os atores, mas os ritmos, né, a história são as mesmas que se repetem, né? E eu vendo aqui o Paulo Anastácio dizendo aqui que tem servidor que nem tem noção do que seja a reforma da Previdência. Infelizmente, nós temos servidores que não sabem nem o direito deles. Mas por quê? Porque não se interessam. A gente vivencia no mundo da tecnologia. Hoje, as pessoas têm a oportunidade de conhecer as leis, de defender aquilo que é direito delas. E quando a gente falava na reforma da Previdência, defendida pelo Bolsonaro, as pessoas nos criticavam. Mas hoje chegou aqui em Canindé. E os servidores estão fazendo o quê? Porque nós, enquanto sindicato, nós divulgamos. A gestão não divulga não, porque não tem interesse dos servidores saber o que está
sendo alterado na vida dela, não. Agora, nós somos servidores públicos. Primeiro, nós somos servidores públicos. Nós dependemos do Instituto de Previdência Própria para se aposentar no futuro. E nós divulgamos, nós encaminhamos para muitos servidores, inclusive pedindo sugestões para que a gente pudesse estar apresentando na comissão. Infelizmente, nós não pudemos mudar o que foi aprovado a nível nacional. Tivemos alguma discussão em pontos que a gente pode mudar enquanto município. E foi pedindo, porque infelizmente nós não temos um representante que possa de verdade representar os servidores municipais do nosso município. Porque se a gente tivesse uma voz na Câmara, seria diferente. No mínimo, a gente teria pessoas ou pessoa para defender a classe trabalhadora. Mas isso é o resultado da escolha que nós fizemos. Então, lamentavelmente, existem sim servidores que, quando souber, já foi aprovada a reforma da Previdência e ele não tomou conhecimento. Porque está tudo muito bom, está tudo muito bem. Então, realmente, quem está errado? A gente ouviu muito o servidor dizer assim, não, mas nós estamos recebendo salários em dias. Receber salário depois do 15 dia do mês é receber salário em dias? Realmente você tem essa compreensão? Então, é por isso que a nossa campanha esse ano, ela tem um chamamento forte. Levante e lute. Ou você vai ter coragem de lutar, ou então os nossos direitos, aqueles que foram conquistados com muitas lutas, nós vamos estar perdendo. Estão querendo congelar o nosso salário. Estão querendo tirar dinheiro do Fundeb, o dinheiro público, para as iniciativas privadas. Vai beneficiar quem? Hoje está previsto para votar a regulamentação do Fundeb. Está previsto para hoje. Os professores estão fazendo pressão, estão mandando recado para os deputados federais do estado do Ceará, para que eles pensem que o dinheiro público, é do povo. E principalmente o Nordeste precisa de dinheiro na educação, para promover a educação gratuita para todos aqueles que desejam aprender. E hoje está sendo discutido lá. E nós, servidores, independente que seja servidor federal, estadual, municipal, nós passamos a ser moeda de troca do parlamento. Seja o parlamento nacional, o estadual e o municipal, nós viramos isso. Por quê? Porque nós, trabalhadores, ainda não compreendemos o nosso papel, o nosso espaço na sociedade. Então eu voto conforme a emoção, e aí eu voto, mas eu não entendo que aquele voto, eu estou votando em branco, e que no futuro aquele voto pode me prejudicar, e é o que está acontecendo a nível nacional. Os deputados que levaram dinheiro, levaram voto aqui de Canindé, eles estão hoje dizendo que Canindé tem que receber menos dinheiro, recursos para a educação, porque tem que priorizar a iniciativa privada. Então a gente tem que repensar as nossas escolhas. E nós sabemos que é difícil mudar o pensamento de quem não quer mudar. Então as mudanças, elas começam de nós. Então nós temos ações na Procap, como a Regina respondeu aqui, existe uma ação desde 2011 na Procap, pelos recursos que foram tirados do Instituto de Previdência. E nós não temos nenhuma decisão ainda favorável em relação
a nossa situação. E é por isso que continua. É por isso que continua não mandando dinheiro do servidor, não mandando dinheiro patronal, porque as coisas acontecem e nós temos a justiça. E a justiça nesse país, ela é morosa. Ela nunca foi rápida para o trabalhador. E agora, com a retirada de direito, nós estamos vivenciando momentos difíceis de retrocesso. Então é necessário que a classe trabalhadora se reconheça como trabalhador, como trabalhadora, e que nós temos que ter o nosso lado. Não adianta eu querer ir para o lado da burguesia, para o lado do patrão, se lá, na primeira oportunidade, vão me chutar de lá. Nós temos que ficar do lado do trabalhador, que é o nosso lado, que nos pertence. Mais cedo ou mais tarde, eu tenho que estar lá, porque é o meu povo. E em 2021, nós temos muito desafio. Nós temos muito, não é pouco. Nós temos aí a pandemia, que não tem vacina ainda, que o Ministério da Saúde já fez um cronograma de vacinas, enquanto professores já saiu da segunda fase, da segunda fase, ele já está lá para a terceira fase. Quer dizer que nós que fazemos parte da educação, nós somos maltratados, massacrados pelo governo Bolsonaro. Isso não acontece só lá em Brasília. Isso vem se multiplicando. Isso vem sendo prática de desvalorização dos profissionais do magistério. Por isso que nós queremos defender em 2021 o direito dos servidores, o direito à vida e os serviços públicos. Porque nós fazemos parte desse serviço público. Então é por isso que a gente chama a atenção dos servidores aqui do município de Canindé, para que a gente possa se unir, se organizar, para que a gente possa realmente estar juntos e dizer: nós, servidores de Canindé, estamos juntos e vamos para o enfrentamento, defender nossos direitos. Mas enquanto a gente tiver servidores achando que está bem, achando que é assim mesmo, não podendo fazer nada, já derrotado, sem nem começar a batalha, já se sentir derrotado, nós iremos sim estar contribuindo com o retrocesso. Então é preciso que a gente possa realmente se levantar e dizer: olha, eu estou aqui. E vamos juntos defender o que é nosso. Porque governo passa, nós permanecemos. Nós estamos nessa luta aqui desde 1998, em relação à questão da previdência dos servidores municipais. Não é de agora. Nós tivemos embate. E nós não vamos deixar de ter esses embates. Porque nós queremos defender o nosso direito. E nós, enquanto sindicato, representante dos servidores, nós estamos aqui para isso. É a nossa missão, é o nosso papel. Enquanto a gente estiver aqui, esse vai ser o discurso, esse vai ser a luta, porque esse é o papel de quem faz a defesa da classe trabalhadora. E nós não vamos arredar o pé, porque essa é a nossa função. Fomos escolhidos para isso. Goste quem não gostar, nós estamos aqui não é para agradar, nós estamos aqui para fazer o debate e defender a classe trabalhadora. Esse é o papel nosso, que estamos aqui à frente do sindicato. Então, vamos sim, levante e lute e vamos para a batalha, porque a luta não será fácil em 2021. É um chamado bem forte, né? Quando a gente coloca, levante e lute. Quanto aqui o Paulo colocando que a reforma passará sem nenhuma pressão. O servidor só vai se dar conta quando doer nos lombos, né?
a questão do uso dos lombos realmente é forte, que nos remete à época da escravidão mesmo, né? Onde o escravo estava lá e era ferido de verdade, pelo massacre do patrão, né? Pelo massacre dos capachos, né? do patrão. E pode ter certeza, nós temos realmente muitos servidores que são de luta, muitos servidores que acreditam que é unificado, que a gente consegue nossos objetivos, mas também nós temos aqueles que querem fazer o papel de patrão, né? E são esses que realmente vão fazer com que o chicote pese mais, naquele que ainda não teve a coragem de levantar e vir para a luta. Então a gente precisa sim fazer esse enfrentamento. Quando ele coloca aqui que sem luta nem leite vai ter, porque eu coloquei que se a gente não se levantar, se a gente não lutar, depois vai chorar o leite derramado. E ele colocou que sem luta nem o leite vai ter, mas ele tem razão. Realmente a história ela tem um ciclo e ela se repete. E nesse momento nós estamos em um momento onde o servidor está se sentindo fracassado, que nem você já colocou, antes de lutar. E isso não pode acontecer com os trabalhadores, porque é nesse meio termo aí, onde o servidor acha que não vai conseguir mais chegar onde ele pensava, não vai conseguir chegar aos seus direitos, que os governos vêm e aproveitam essa lacuna para fazer o que o governo está fazendo hoje, retirando todos os nossos direitos. E aqui em Canindé não é diferente. A prefeita tirou o deslocamento dos servidores, dos professores, e a gente, em uma assembleia, o que nós vamos fazer? Bota na justiça. Então, foi colocado na justiça, teve decisão, recorremos, né? Agora estamos respondendo algumas situações para o Ministério Público, que também foram direitos negados do servidor. Então, assim, o governo diferente, que diferente não teve nada, retirou vários direitos dos servidores que estão aí na justiça. Estamos aqui aguardando que a justiça nos dê um retorno e que seja dado o direito do trabalhador. Mas só a justiça não dá, ela demora muito. Se nós não tivermos coragem de se levantar realmente, botar o pé na estrada e buscar, vai ser nessa lacuna aí que ela vai continuar, porque a reforma administrativa ela está suspensa, mas a nossa está pronta. Conversando com o vereador, ele disse que a reforma administrativa veio para a Câmara umas 10 vezes. E quem foi os vereadores que procurou os servidores e disse: olha, vocês tenham cuidado, que nós estamos fazendo a reforma de vocês. A prefeita está fazendo a reforma de vocês. Qual foi o servidor que recebeu o chamado de um vereador? Nós soubemos, na conversa que a gente estava lá solicitando essa audiência que nós tivemos ontem, que o vereador, assim, quase do nada soltou, mas ele também não disse direto: gente, está acontecendo a reforma da administrativa e nós estamos... Não, foi assim, uma lacuna que ficou na nossa conversa que saiu, mas não foi dito diretamente. Então, assim, nós realmente não temos representação na Câmara, não tem quem fale por nós, e que nós precisamos sim ter a nossa força. E eu já disse algumas vezes, se o touro soubesse o tamanho da força dele, cercado nenhum seguraria um touro. Assim somos nós. Se cada servidor e servidora soubesse realmente a força que você tem quando você se une dentro da escola, olha, pode o coordenador ser o mais carrasco que seja com você, mas se você tiver coragem de enfrentá-lo dentro da escola, uma organização dentro da escola, você consegue reverter a situação. Agora você imagine todos os servidores unificados por um único objetivo. Estamos chegando ao final do nosso Consciência em Foco, abraçar os servidores que acompanhou nosso bate-papo de hoje, agradecer, nosso abraço sindical, levante e lute.